Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma edição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Esta revista era que foi escrita pelo pastor Fábio Martins, com o título Fé, Fidelidade e Força. O estudo dos livros de Josué, de Ruth e também de Juízes. Mas antes de começarmos a apresentação desta sexta lição, que traz o título A Fé Obediente, eu te convido a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Assim, você estará ajudando para que esta lição possa chegar a mais pessoas. Curta este vídeo, deixe aqui embaixo o seu comentário e acione também o sino das notificações para que você possa receber as lições no momento em que estivermos publicando. E também compartilhe com um amigo e com um irmão para que eles possam também, juntamente com a gente, desfrutar do estudo da Palavra de Deus e para a edificação também de cada um na aprendizagem da Palavra do Senhor. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de número 6, como eu disse, traz o título A Fé Obediente. E tem um texto base desta lição que está em Josué, nos capítulos de 22 até o capítulo 24. E nós estaremos lendo aqui apenas o capítulo 24 do livro de Josué, dos versículos 14 até o 16, para a instrução dessa lição. O texto de 14 até o 16 nos diz assim: Agora, tema o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Estamos chegando, amigos e irmãos, ao estudo final do livro de Josué. Nós entramos hoje na última lição deste precioso livro. A lição dessa semana, ela tem por objetivo estar localizando geograficamente as tribos que se instalaram lá na região da Transjordânia. A Transjordânia, que é aquela região onde foram distribuídas algumas terras para as 3 tribos, por Moisés, antes mesmo da conquista da Terra Prometida. E tem como objetivo também mostrar por que estas tribos, essas 2 tribos e meia, retornaram. E as lições aprendidas também acerca do altar do testemunho que eles construíram. Poderemos ainda identificar a implicação aí da obediência ao Senhor, bem como da desobediência na vida de um povo que se apresenta como o povo de Deus. Nós estaremos também relembrando a renovação e os termos da aliança que Josué ele celebrou com Israel e com o Senhor. Aqui, nós destacamos que no capítulo 22 começa a última parte do livro de Josué. É bom notarmos que, se formos procurar nas livrarias espalhadas aí por nossas cidades, nós encontraremos muitos livros de autoajuda que oferecerão muitas receitas de sucesso. Mas é somente na Bíblia, a Palavra de Deus, que é o único livro que realmente revela como se relacionar com Deus.
Você já deve até ter lido alguns desses livros que eu já falei. E vemos aí o porquê desse tipo de literatura vender tanto nas nossas livrarias. Mas, ao analisarmos e concluirmos que esses livros eles prometem alguns segredos, como alcançar a vitória, o sucesso, mas não levam ao ponto central do sucesso verdadeiro, que é estar bem com o Senhor Deus. Como orienta os livros de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, onde diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A Bíblia, ela é o único livro que realmente revela como se relacionar com Deus. Deste modo, nós vemos que os 3 últimos capítulos do livro de Josué, ao qual nós estamos estudando nessa empreitada, narram o fim da liderança deste servo do Senhor. Uma palavra que fica evidente neste trecho é a obediência. Josué ele começa a perceber que já estava próximo do fim da sua caminhada terrena e, consequentemente, a sua liderança junto ao povo de Israel. Ele decidiu continuar cumprindo até o fim tudo aquilo que Deus esperava desse servo. Muito em breve, ele não estaria ali mais com aquele povo. Novas lideranças certamente haveriam de surgir, mas havia princípios ali para orientação divina que não poderiam ser quebrados. E Josué, ele entende que cabe a ele lembrar, principalmente, de que o relacionamento com Deus, agora e sempre, é obedecer, deveria ser obedecido. Sempre era a coisa melhor para a opção daquele povo. Josué fez uma convocação especial para isso, para a liderança de Israel, e nela fez 2 comunicações. São muito importantes. A primeira sobre si mesmo. Os israelitas, eles não podiam cultivar a ilusão de que eles teriam Josué para sempre. Eles precisavam começar a se preparar para viverem sem a presença de Josué. Por isso, ele disse que de 2 formas o prenúncio, de uma caminhada para a eternidade nesse momento. O verdadeiro guerreiro de Israel já contava naqueles dias com 110 anos de idade. Uma vez que visualizava aí o fim da sua jornada, Josué, ele chama os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e os abençoa a retornar às suas terras, depois de consolidar aí a conquista de Canaã. A razão para esse chamamento era porque essas 2 tribos e meia já haviam sido obedientes, tinham cumprido a sua palavra de pelejar juntamente com os seus irmãos israelitas. Isso pela conquista da terra prometida. A segunda comunicação que Josué faz é para todo o povo, a começar por sua liderança. Ele lembra a todo aquele povo de Deus, que ele cumpriu a sua palavra, que Deus tinha cumprido a sua palavra com ele, Josué, e também com o povo na conquista da terra prometida. As atitudes do povo deveriam ser, então, uma consequência natural desta permanente lembrança. Não poderiam desocupar de que Josué ele estava advertindo eles. O capítulo 23 é uma exortação geral que eles deveriam observar a lei do Senhor. E o texto, ele adverte, assim, por isso, dediquem-se com zelo e amor ao Senhor, o seu Deus. O substituto de Moisés, jamais ele esmereceu. Ele não recuou, ele sempre foi à frente do seu povo. Foram muitas as advertências para que Israel permanecesse piedoso nos caminhos de Deus. O Deus Todo-Poderoso, que deveria vir aí para isso esforço, separação, apego e empenho.
Finalmente, o último e derradeiro capítulo, ele culminará na celebração da renovação da aliança entre Israel e o Senhor, e que exigirá também de Israel uma tomada de decisão. Mais uma vez, obedecer será a condição singular para uma trajetória bem-sucedida. O Senhor, ele era infalível, estava com seu povo nas suas batalhas. O texto bíblico está repleto de promessas de Deus e também das referências de que este Deus sempre cumpriu com a sua palavra. Dessa maneira, irmãos, nós chegamos ao primeiro tópico da nossa lição de hoje, que tem o título A Fé Obediente como testemunho de que o Senhor é Deus. A fé obediente como testemunho de que o Senhor é Deus. Está no capítulo 22 de Josué. Cada um dos 3 capítulos finais aí deste livro descreve um único acontecimento. À primeira vista, parece que estes eventos são uma coletânea, que é aleatória, né, de algumas migalhas que dispunha entre as tribos acerca de um altar. Uma fala que leva a uma cerimônia de uma aliança. No entanto, integralmente, é um exame mais cuidadoso e de forma clara que todos localizam um único assunto, que devia à adoração ao Deus de Israel, como oferecê-la, né? E também o que aconteceria com Israel se não fizesse isso aí. Esse relato que alcança esse livro demonstra que Deus deveria ser alcançado pelo povo, deveria ser buscado pelo povo. O primeiro desafio, que é dessa maneira que Josué ele libera uma recompensa às tribos transjordanianas, aquelas que estavam além do Jordão. As tribos de Gade, de Ruben e a meia tribo de Manassés, que tinham ali herdado parte da terra de Canaã, localizados ali na Transjordânia, ou seja, além do Jordão, em direção ao Oriente. A autorização para voltarem para lá aconteceu em razão da obediência destas tribos em lutar juntamente com o seu povo. O versículo 22 fala isso. A orientação de obedecer foi novamente reafirmada e registrando assim 5 grandes incumbências. Está no versículo 5. Primeiro, que eles deviam amar ao Senhor Deus. Em segundo, deveriam andar em seus caminhos. Em terceiro lugar, deveriam guardar os seus mandamentos. Em quarto, deveriam se apegar ao Senhor. E por último, deveria servi-lo com todo o seu coração e a sua alma. A jornada de retorno foi repleta de bênçãos, que foram materiais, e de desejos de honrarem ao Senhor por sua grandeza e fidelidade. Então, logo eles chegaram nos limites do Jordão, essas tribos decidiram erguer um altar, quando Deus ministrou ali as instruções iniciais, que foram precedidas pelas leis. Nelas estavam também aí incluída a construção do altar, que deveria ser uma mesa consagrada para os sacrifícios religiosos, e tudo deveria ser preparado conforme a orientação divina. O altar deveria ser feito de madeira, de terra ou de pedra, sobre a qual eles ofereceriam ali o sacrifício. Não bastava apenas as estruturas físicas estivessem ali rigorosamente feitas conforme as determinações para o altar. Por ser um instrumento ali para servir ao culto e também à adoração a Deus, aqueles que se apresentavam para este procedimento deveriam ter uma vida e atitude que foram aceitáveis por Deus. Sua intenção era boa. Perceberam a barreira ali
que significava o Jordão, e quiseram expressar a sua solidariedade com o resto de Israel, levantando ali um memorial ao único Deus. Foi significativo que as 2,5 tribos tenham erguido aí um altar como símbolo da sua unidade com as outras tribos de Israel, reconhecendo assim que as bases da sua unidade estavam assentadas sobre o seu culto, a sua fé comum. O altar, ele deveria incluí-los, mas estava afastando-os. Haviam 2 grupos distintos, com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Havia aí uma evidente divisão entre o povo de Deus. De um lado estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a tribo de Manassés, meia tribo de Manassés. E em posição contrária, os filhos de Israel. O altar construído, ele gerou ali uma preocupação nas demais tribos, juntamente, porque aí o nome do mesmo é, em hebraico, Mishbesh, ou seja, o significado é matança. Estariam as 2,5 tribos inclinadas a oferecer sacrifícios a outros deuses, contrariando aí a lei de Moisés, de que somente no tabernáculo isso deveria acontecer, como está lá em Deuteronômio, no capítulo 12, de 1 a 14. A incompreensão chegou ao nível insuportável. E os filhos de Israel chegaram a cogitar a ideia de resolver essas diferenças através de uma guerra. Quando há qualquer forma de conflito, o altar não pode ser aceito por Deus. Porque na maioria das atuações, o conflito tem aí uma origem na mudança de foco. Foi exatamente o que aconteceu naquela situação entre o povo de Israel. O altar, ele nunca pode dividir o povo de Deus, mas ele deve ser um precioso instrumento para unir todos em torno de Deus. E deve ser sempre aí a única motivação para o nosso louvor e a nossa adoração. Saindo de Siló, as demais tribos partiram para a peleja contra as 2,5 tribos. O líder da empreitada foi Finéias, filho de Eleazar, o novo sacerdote. Felizmente, a inserção do povo de Israel em Canaã não começou com uma guerra entre o povo. Deus sempre usava servos com um sentimento conciliador. E naquela ocasião, o sacerdote Finéias, ele foi o instrumento usado por Deus. Ele usou de sabedoria. Ouviu ambas as partes antes de encaminhar aí uma solução. Nesse contexto aí, foi muito significativo a sua sensibilidade. Nessas circunstâncias, é muito importante que as partes envolvidas estejam realmente sensíveis para receber uma palavra de ajuda aí para a solução do problema. Possivelmente, os filhos de Israel aceitavam mais inflexíveis e prontos para caminhar para a solução que consideravam mais adequada. Não temos aqui os detalhes daquilo que foi orientado pelo sacerdote Finéias, mas cremos que ele se preparou para transmitir uma palavra de sabedoria vinda de Deus. O questionamento dos israelitas é registrado nos versos 16 até o verso 20 deste capítulo. Como fundamento, eles trazem à memória a iniquidade de Peor, a infidelidade de Acã. E no primeiro caso, essa iniquidade de Peor, ela faz referência à adoração a outros deuses, onde a ira do Senhor se acendeu. Na ocasião, Finéias ele executou o julgamento do Senhor, transpassando uma lança pelo ventre aí de um homem israelita e uma mulher midianita.
Imediatamente aí, uma praga que já havia matado aí 24 mil pessoas, cessou toda aquela penalização. No caso de Acã, nós sabemos, estudamos aqui, a derrota de Ai foi a grande preocupação, que era que eles forem infiéis, rebeldes com a palavra do Senhor, e sofreram consequências por causa disso. As tribos da Transjordânia rechaçaram quaisquer intenções escusas. A resposta que deram se encontra nos versos 21 até o 29. Revela que a intenção era de manter a unidade entre as tribos e as gerações futuras. O altar estaria lembrando aos israelitas que o povo, de ambos os lados do Jordão, eles serviam e adoravam ao mesmo Deus. Finéias e os príncipes dos sacerdotes se deram por satisfeitos. O versículo 30 fala sobre isso até o 33. Ao altar deram o nome de testemunho. Finéias assim expressou: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós. Portanto, não cometestes transgressões contra o Senhor. Josué 22, 31 fecha com essa palavra. Quando nos reunimos diante do altar, em nossas igrejas, precisamos oferecer a nossa especial participação para que, sobre o nosso ambiente, também possa ser dito: o Senhor está no meio de nós. Assim, amigos e irmãos, nós chegamos ao segundo tópico da nossa lição, que traz o título A Fé Obediente para Assimilar Bons Conselhos. A Fé Obediente para Assimilar Bons Conselhos. O capítulo 23 do livro de Josué. Josué, ele começa a perceber que já estava próximo do final da sua caminhada terrena e, consequentemente, a sua liderança junto ao povo de Israel. Ele decidiu uma coisa: continuar cumprindo aí até o fim tudo aquilo que Deus esperava dele. Muito em breve, ele não estaria mais ali com aquele povo. E novas lideranças iriam surgir. Isso era certo. Mas havia alguns princípios de orientações divinas que não poderiam ser quebrados. E Josué entende que cabe a ele lembrá-los, principalmente de que o relacionamento com Deus agora, e também para sempre, deveria ser obedecer. Seria sempre a melhor opção. O capítulo 23, ele narra que Josué ele estava avançado em idades. Como falamos, né? Ele tinha 110 anos. E ele fez uma convocação especial para a liderança de Israel. E nela fez duas comunicações muito importantes. A primeira sobre si mesmo. Em seu primeiro discurso, Josué ele desafia os líderes de Israel a se lembrarem das grandes coisas que ele tinha visto Deus fazer no meio do povo. Ele pediu que eles se apropriassem das promessas de Deus para o presente e também para o futuro. Deus expulsaria os outros povos e os estabeleceria na terra prometida. O povo de Deus deveria demonstrar, por sua vez, a sua fé, obedecendo à lei de Moisés e não se misturando com os outros povos ali em redor. A obediência deveria ser ampla, sem restrições. O versículo 6 fala isso. A adoração ao Senhor era de caráter exclusivo e a associação com outros deuses pagãos eram imperdoável. E a ordem elementar era não se misturar relacionado a isso. A conexão com o povo de Deus era inevitável. A empreitada bem-sucedida em Canaã era fruto dos livramentos, fidelidade e ação do Senhor. Portanto, apegar-se a Ele, reconhecendo a sua atuação inequívoca, se constituía a condição primordial, preponderante
para a sobrevivência de Israel. Um conselho no verso 11 é vital. Diz assim: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes ao Senhor, nosso Deus. A gratidão pelas inúmeras bênçãos recebidas exigia o amor deles. Se eles não amassem a Deus e não tivesse essa participação deles em relação à prática desse amor, todo esforço interior não teria nenhuma intenção para Deus. Seria o amor pelo Senhor que impossibilitaria-os a desviar-se, a estar apostatando da fé. A segunda comunicação que Josué faz é para todo o povo, a começar por sua liderança. Ele lembra a todos de como Deus cumpriu a sua palavra, enquanto ele, Josué, se conduziu à terra prometida. As atitudes de todo o povo deveriam ser consequência natural e, inclusive, desta permanente lembrança. Eles não poderiam desculpar-se de que Josué não tinha os advertidos. Assim, Josué orienta o povo de Israel em alguns assuntos que eram importantes quanto à obediência, que retrataria a fé daquela nação ao Deus verdadeiro. Em primeiro lugar, ele orienta a eles não se unirem aos pagãos em casamentos mistos. O versículo 12 desse capítulo fala assim: para não suceder cair em armadilhas e perecerem na terra. Em segundo lugar, ele lembrou a eles que Deus, ele é fiel em cumprir as suas promessas, como também é fiel em implementar aí o seu juízo. A parte final do verso 16 elenca as práticas que abririam as portas para o juízo de Deus, que era violar a aliança, servir a outros deuses e adorá-los. Esse registro, ele sintetiza, de alguma forma, o tom do capítulo 23, ou seja, a exortação de um homem de Deus para que o povo de Deus observe a lei do Senhor. No momento de passar as instruções para o povo de Israel, essas não poderiam ser vistas como transitórias, mas eram informações permanentes que deveria caminhar junto àquele povo. Era aquilo que Deus esperava no presente e também no futuro para Israel. Deveriam ser marcas que caracterizassem sempre o povo de Deus. Era natural que todos se perguntassem qual deve ser a atitude de cada um para com o Senhor. O Senhor, ele não deixou Josué sem resposta, mas, de maneira clara, colocou diante de cada israelita o que se esperava de cada um deles. Primeiro, era a obediência. Precisavam estar sempre prontos e preparados para fazer a vontade de Deus. Segundo, a sujeição. Deveriam estar de forma contínua na presença e na dependência de Deus, convictos de que a vontade dele é sempre a melhor em qualquer circunstância. Em terceiro lugar, fidelidade. Precisavam demonstrar sempre que eram dignos da confiança de Deus. Com isso, eles deveriam ser leais nos mandamentos do Senhor, evitando todo tipo de pecado, principalmente a apostasia, que é o abandono da crença no Deus vivo. Israel não podia contrariar as expectativas de Deus a respeito deles mesmos. Josué, ele foi usado para ensiná-los sobre as atitudes que Deus esperava daquele povo. Eles não tinham desculpas para alguns erros futuros, pois eles estavam divinamente avisados. Todo esforço deveria ser desenvolvido para alcançar os objetivos de Deus para aquele povo. Diante de todas as exortações
ao povo de Israel, o povo de Deus, de todos os tempos, precisamos compreender que obedecer a Deus é sempre a melhor opção. Dessa maneira, irmãos, chegamos ao último tópico da nossa lição e que tem o título A Fé Obediente e a Renovação da Aliança com o Senhor. A fé obediente e a renovação da aliança com o Senhor. Capítulo 24 do livro de Josué. No texto desse livro, no capítulo 24, aparece Josué sendo instrumento nas mãos de Deus, proferindo aí a sua última mensagem para o povo de Israel, que vai colocar diante deles um desafio, é escolher a Deus. No texto deste sermão, Josué faz um passeio pela história de Israel, desde lá o início, com Abraão, sua família, até aqueles dias. Este caminhar na história de Israel irá revelar muito mais do que cada passo do povo de Deus, mas principalmente as revelações do poder e a soberania de Deus para cada momento daquela história. Quando Josué ele cita os nomes de Abraão, de Isaac, Jacó, Esaú, Moisés, Arão, ele acrescido aí de lugares como a terra de Canaã, o Egito, o Mar Vermelho, o Rio Jordão, Jericó, povos como cananeus, os amorreus, fariseus, os heteus, os heveus, gigazeus, jabuseus, enfim, toda citação como sua respectiva referência no texto bíblico demonstra que Deus, o Senhor da história, conduziu tudo segundo os seus planos e os seus propósitos. Nas mais diferentes situações, há revelações que somente poderiam ser produzidas pelo próprio Deus, não por homens. Neste último sermão, Josué ele procura demonstrar que Israel não era apenas mais um povo no mundo. Aquele era o povo de Deus, que teve a sua origem com a família de Abraão. Foi separado pelo próprio Deus para dar início ao seu povo especial. Assim, depois de ser bem-sucedido no cumprimento de sua missão e perto de encerrar a sua jornada, este servo de Deus, ele profere 2 discursos distintos. No primeiro, que está vai do versículo 1 até o 13, o líder de Israel, ele se despede da nação e relembra aspectos relativos ao passado do povo de Deus, como eu falei. No segundo momento, vai do versículo 14 ao 28, ele celebra a renovação da aliança de Deus com o seu povo. Josué, ele reúne todo o povo em Siquém, como no Monte Ebal, lá no início. Ele relembra momentos passados, ressaltando aí a soberania do Senhor, a sua promessa na vida de Abraão. Registra também os feitos de Deus nas vidas de Esaú, de Jacó, de Moisés, de Arão. E como Deus conduziu o seu povo desde a terra do Egito até a terra prometida, dando ali vitórias sobre povos que ali habitavam. Josué apoiou-se no importante fato de que toda a história de Israel deveria ser colocada nas mãos do Senhor Deus. No verso 14, ele faz um novo pacto. Josué, ele exorta o povo a se comprometer totalmente com o Senhor, acrescentando o seu testemunho pessoal, onde ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando o povo afirmou que seguiria ao Senhor, Josué fez uma aliança com eles e ergueu ali uma grande pedra como testemunho de suas palavras. Em linhas gerais, o pacto da aliança exigia o repúdio total ao pecado, uma firme decisão em servir ao Senhor, uma profissão de fé, onde o reconhecimento dos feitos de Deus
deveriam ser lembrados. Josué, ele reafirma a santidade do Senhor e o perigo da idolatria. O povo de Israel era unânime e responde ao seu líder: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. O apelo daquele sermão é no sentido de que o povo escolhesse a Deus. Todo o sentido é uma afirmação de que somente Deus e o Senhor, por meio disso aí, escolheu livremente o que seria a melhor decisão naquele tempo e também em todos os tempos. Para escolher Deus, não bastava apenas declarações verbais e não produzia ali consequências espirituais. Quando Josué colocou a questão para o povo, ele ouviu diversas declarações, mas que não agradavam a Deus. Porque mais adiante, eles se tornariam desconhecidas pelos seus declarantes. Josué ouviu parte do povo dizer: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Josué 24:16 fala isso. Muitos que assim falaram não permaneceram fiéis, porque também não tinham, na verdade, adotado os pré-requisitos para escolher Deus, que são, em primeiro lugar, temer ao Senhor. Era preciso adotar, de forma permanente, um profundo respeito e reverência à pessoa de Deus, o qual nenhum outro seria merecedor de recebê-la. Em segundo lugar, servir a Deus com sinceridade, sempre lembrando que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. 1 Samuel 16:7 fala sobre isso. Deus sabe se o nosso serviço prestado é resultado daquilo que desejamos, que está no nosso coração. O serviço não pode ser prestado para agradar as pessoas, mas se é para Deus. Ele precisa reconhecer a sinceridade do serviço que nós prestamos. Em terceiro lugar, desfazer-se dos deuses estranhos. Israel ficou cercado por povos idólatras, todos os lados, quando chegou na terra prometida ali. Essa influência, infelizmente, chegaram até Israel. Mas Deus não aceitava concorrência. Deus só aceita o coração exclusivo para ele. Os deuses estranhos criaram algumas raízes entre os israelitas, mas para que Deus fosse escolhido, eles deveriam se desfazer deles para todo e sempre. Todos os pré-requisitos precisavam ser integralmente cumpridos para se habitar aí e escolher Deus. Assim, irmãos, chegamos à conclusão desta nossa lição de hoje. Josué foi um líder exemplar. No momento que ele coloca para o seu povo o desafio de uma escolha espiritual que deveria produzir resultados pelos anos futuros, antes de tudo, ele colocou o desafio para si mesmo e para a sua família. Ao tomar essa postura, ele passa a ser um líder que é um exemplo, inclusive a ser seguido, como garantia de ser do agrado de Deus. No pronunciamento de Josué, firmado em sua experiência pessoal com o seu Deus, ele entende que somente havia uma opção como um resultado duradouro, que era escolher Deus. Seria abençoador poder continuar com Deus para todo sempre e estar sempre disposto para servi-lo. O exemplo de Josué, quanto à sua escolha por Deus, foi muito significativo
por revelar a unidade de sua família. A decisão de Josué não foi uma posição isolada, uma coisa dele somente, da qual não compartilhavam a sua esposa, seus filhos, mas quando ele declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso significa que todos estavam no mesmo propósito. Deus, ele era a escolha de cada um e escolhido por todos no conjunto familiar. Os que fizeram a mesma opção de Josué, a sua família, escolheram Deus e foram para sempre abençoados. O livro de Josué, ele encerra com o registro de 3 sepultamentos. De Josué, com 110 anos, no versículo 29 a 30. É oportuno aqui observar também que Josué aqui é chamado de servo do Senhor, assim como Moisés em Deuteronômio 34, 5. Em segundo lugar, outro registro aí é sobre José, no versículo 32, filho de Jacó. Ambos, José e Josué, morreram com 110 anos. A associação aqui é com o registro também em Gênesis 50. Compara aí o local também do sepultamento dos dois. Isso liga a geração que deixou a terra prometida, aquela que retornou ali e se estabeleceu. Outro registro é de Eleazar. Também tem aí a sua referência. Ele era filho de Arão. Eleazar, ele representava aí a liderança religiosa do sacerdócio. Ele era da geração de Josué, de Finéias, e representava a geração seguinte. Com o sepultamento destes dois últimos, uma outra era se encerrava na história de Israel. Josué, ele liderou o povo por meio da palavra e do exemplo, e confiou a mensagem de Deus a líderes fiéis, que deram continuidade àquilo que ele colocou depois que ele morreu. Isso nos faz lembrar da importante tarefa que nós temos e que somos responsáveis por colocar a fé cristã firmemente nas mãos de gerações seguintes. Esta lição, ela encerra o livro de Josué. E aprendemos, no conteúdo apresentado deste livro, que a fé, ela necessita ser resiliente, permanente, diligente, dependente e obediente. Josué foi fiel ao chamado de Deus. Ajudou os israelitas a tomarem posse da terra prometida, orientando-os pacientemente à obediência e ao cumprimento de todos os desígnios divinos. Este leal servo do Senhor, ele combateu o bom combate, ele guardou a fé e aos 110 anos encerrou o seu abençoado ministério. E assim, irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir. As tribos que ficaram ao leste do Jordão julgaram equivocadamente a atitude das tribos que foram para o oeste, quando da construção daquele altar do testemunho. Você já julgou erradamente a atitude de alguém ou já foi julgado de maneira equivocada? Irmãos, nós não podemos esperar a recompensa por parte dos homens. Às vezes, a gente faz o bem, ajuda as pessoas em seus momentos de aflições, dificuldades e até necessidades. E nenhum obrigado nós, às vezes, recebemos. Mas isso não deve nos entristecer, em face de o fazermos não para as pessoas, e sim para Deus. E essa deve ser a nossa atitude de alegria e fé. Através da vida de Josué e do próprio povo de Israel, aprendemos que Deus, ele é fiel
e recompensa aqueles que são fiéis. A recompensa nem sempre é imediata. É preciso esperar. Deus, ele não se esqueceu de você. Nunca. Saiba que, como bem é retratado em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 24, onde diz: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Em segundo lugar aqui da nossa reflexão, em relação aos bons conselhos bíblicos que você recebe, né? Você os rechaça ou assimila com gratidão no seu coração. Quando Deus fala aos nossos corações, é bom de maneira voluntária, né? De se esperar nada em troca, como vontade, disposição e gosto de entendermos que sem a presença divina jamais teremos vitória e também sucesso em nada nessa vida. E os conselhos contidos na palavra de Deus são benefícios para todos nós. A nação de Israel precisava continuar confiando em Deus para seguir avante, prosperar e obter mais vitórias. Essa verdade também é notória para as nossas vidas nos dias de hoje. Outra questão: você tem confiado inteiramente no Senhor? Segundo Charles Stanley, quanto mais nos dispomos a confiar, mais confiança nós temos em Deus. E vai essa pergunta agora: escolhei a quem servais. Olha só como Josué colocou. É um grande desafio que Josué coloca para o povo. E este desafio se estende a todos nós de igual forma. E que nós não devemos temer. As revelações do poder e soberania de Deus estão na história de Israel e serve para pautar também a nossa vida nos dias de hoje. Ao aceitar que Deus é o Senhor da história, devemos considerar também que é significativo servir a este Deus com sinceridade, pois Ele deve ser cada dia aí a nossa escolha. Se você deseja ser lembrado pelas obras sublimes e memoráveis, como as de Josué, então deve fazer agora também a sua vida um testemunho inabalável de fé, justiça e retidão. O que será dito por você amanhã está subordinado ao que você fará hoje. Que sejamos uns servos fiéis, obedientes à palavra do Senhor, e que possamos fazer da nossa vida um memorial vivo na presença de Deus. E assim, irmãos e amigos, nós terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair aí da nossa lição, eu convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe aí o seu comentário e acione o sino das notificações. E não esqueça também, compartilhe para um amigo ou irmão para que eles possam também usufruir e desfrutar aí do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando o início do livro dos Juízes, com a lição de número 7, com o título Fidelidade e Arrependimento. Fidelidade e Arrependimento. Nós estaremos aqui publicando esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?